Hoje nós vamos falar de um momento também muito especial no livro de Neemias, que é quando eles vão celebrar tudo que Deus fez através desse homem e através dos outros líderes que começaram um grande avivamento e uma grande reconstrução em Jerusalém depois do retorno da Babilônia, tá? Então esse é um momento que é um ápice, é um momento de culto, de celebração, em que o povo se reúne para poder adorar o Senhor, e nós vamos aqui tirar alguns ensinamentos desse texto. Capítulo 8 de Neemias. Neemias significa o Senhor tem confortado, o Senhor é o nosso conforto. Diz assim a palavra do Senhor: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender os que ouviam. E era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvido atentamente, tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Esse homem, esse grande homem de Deus, ele faz parte do retorno da 3ª leva dos cativos da Babilônia. Vocês sabem que o povo de Deus foi para a Babilônia por causa dos seus pecados, e ali ficou 70 anos. Mas havia uma promessa do retorno desse povo, especialmente através do profeta Jeremias, que lá no capítulo 29, foi usado por Deus para dizer para aquele povo, para que eles ficassem ali, para que eles se multiplicassem, para que eles buscassem a paz ali da Babilônia, para que eles casassem, se dessem casamento, e para que ali eles vivessem, porque eles estavam ali sim por causa dos seus pecados, mas que Deus não havia os abandonado, eles iriam voltar um dia. E mais de 1 milhão de pessoas foram para o cativeiro. Mais de 1 milhão. Só que apenas 50 mil acreditaram nas promessas do Senhor. Apenas 50 mil pessoas voltaram do cativeiro e foram novamente para Jerusalém para dar continuidade
as promessas do Senhor e a obra do Senhor. E creram nessa promessa realmente que o Senhor tinha feito através do profeta Jeremias. Mais de 1 milhão foram, apenas 50 mil voltaram. Porque muitas pessoas gostaram da Babilônia. E muitas vezes a gente gosta da Babilônia mesmo. Muitas vezes a gente se apega ao conforto da Babilônia. Muitos que ali se multiplicaram gostaram do estilo de vida da Babilônia. Esqueceram das promessas do Senhor. Neemias não. Esdras não. Zorobabel também não. No tempo do Senhor, o Senhor permitiu, através do rei, que um decreto permitisse que eles voltassem. E eles então voltaram em pelo menos 3 levas. Começou com Zorobabel, e ali depois eles reconstruíram um templo em Jerusalém, depois com Esdras, o sacerdote, e ali houveram algumas reformas religiosas, e por último com Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém e também implantou reformas políticas, sociais e religiosas também em Jerusalém. Com muita dificuldade, com muita luta, mas obteram vitória na presença do Senhor. Mas com muita luta, queridos. Especialmente Neemias, que é quem escreve esse livro, que nós lemos o texto, capítulo 8. Neemias nasceu na Babilônia e era um homem que era copeiro do rei. Funcionário público da mais alta estirpe. Ganhava muito bem, meu querido Jeremias. Alto salário. Ganhava muito bem. O emprego que quase todo mundo queria, por causa do salário, provavelmente. Não por causa do trabalho. Porque ele tinha que experimentar o vinho do rei. E às vezes o vinho podia estar envenenado, ele podia morrer. Então ele era corajoso também. Recebia bem, tinha uma vida muito boa, mas era um trabalho de muita responsabilidade e de muita coragem. Ele era o copeiro do rei. Tinha realmente muita pompa e circunstância no trabalho dele, mas Neemias ele não se apega a esse conforto do palácio. E nesse sentido, alguns consideram Neemias um tipo de Cristo. Porque assim como Cristo não se apegou e deixou a sua glória para vir até nós, no meio da nossa miséria, para morrer por nós e se identificar conosco, também Neemias, ele deixa o palácio, ele deixa a pompa do palácio, ele deixa a glória do palácio, e ele vem a Jerusalém, no meio da miséria daquelas pessoas que haviam ficado em Jerusalém, em petição de miséria e morte. E ali Neemias ele começa uma grande revolução e um trabalho fantástico, maravilhoso. É a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiramente ele ora durante 3 meses e meio, ele chora diante de Deus. Ele ora, ele busca Deus, ele monta num jumentinho e sai andando no meio dos muros de Jerusalém. E ele então chama as pessoas que estavam ali, as poucas pessoas, não muitas, que estavam ali, ele forma então um exército de trabalhadores para reconstruir os muros de Jerusalém. E em 52 dias, meu querido Diógenes, ele consegue reconstruir, com muita luta, com muitos adversários, com muita dificuldade, mas com muita vitória. E Deus deu vitória a ele consegue então reconstruir os muros de Jerusalém. O tema do livro de Neemias é reconstrução. Reconstrução. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que acontece em meio à reconstrução de Jerusalém. A reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução da vida do povo, a reconstrução do culto, a reconstrução da sociedade, a reconstrução da fé. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está em tempo de reconstrução? Aliás, o que está precisando ser reconstruído na sua vida? Quais são os grandes desafios da sua vida, meu irmão, que você está enfrentando nos dias de hoje? Qual é a reconstrução que você precisa fazer? Você está em tempo de reconstrução? O que você precisa reconstruir? É o seu casamento? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a reconstrução que você precisa fazer?
Qual é o momento de transição que você está vivendo? Quais são os desafios que você está vivendo? É a sua vida profissional? É a sua vida corporativa? É a sua vida acadêmica? É o seu casamento? É o seu relacionamento com seus filhos? É a sua vida financeira? A grande verdade é que nós estamos sempre em reconstrução. Essa é a grande verdade. Nós somos pessoas em reconstrução. Nós somos seres em reconstrução. Nós somos seres a caminho. Nós somos pessoas que tiveram um encontro com Cristo e estamos sendo reconstruídos. Fomos justificados, fomos posicionados como justos, fomos salvos, Cristo nos salvou. Nós conhecemos o amor de Deus, mas ainda estamos na presença do pecado, ainda estamos sentindo ainda as dificuldades da Babilônia, ainda vivemos um pouco dos resquícios da Babilônia, ainda estamos na presença do pecado, ainda lutamos muito ainda para reconstruir coisas o tempo todo, e nós mesmos somos pessoas em reconstrução. E também precisamos de reconstruir situações o tempo todo. Mas o que mais me impressiona nesse texto é que no meio da reconstrução, eles resolvem prestar culto. Prestar culto a Deus. Havia muita coisa ainda a ser feita, queridos. Havia ainda muitas atitudes a serem tomadas. Havia muito caminho ainda a ser trilhado. Nesse momento do capítulo 8 de Neemias, eles haviam reconstruído o muro, terminaram, eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles estavam gratos a Deus. Havia muita coisa ainda a ser feita, ainda a ser consertada ainda. Eles estavam em tempo de reconstrução, mas eles pararam para ter algumas atitudes diante de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu quero falar de algumas atitudes que nós devemos ter em tempos de reconstrução. O que você está precisando reconstruir? Atitudes que nós precisamos ter em tempos difíceis, em tempos de transição, em tempos de reconstrução. E o que mais me impressiona nesse texto é justamente isso. O povo de Deus é um povo assim meio estranho mesmo meio maluco mesmo. No meio de tantos adversários, no meio de tanta luta, no meio de tanta muitas vezes escassez, eles resolvem se ajuntar para poder prestar culto a Deus e para poder agradecer a Deus. O texto diz que eles se reuniram numa praça. Depois de reconstruir os muros e mais algumas coisas, o texto diz, no capítulo 8, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eles se ajuntaram para prestar culto a Deus. E vocês perceberam que ali tinha os levitas. E vocês perceberam que ali tinha o escriba. E vocês perceberam que ali estava o governador Neemias. E vocês perceberam que muitas pessoas estavam ali. E eles saíram das cidades para poder ir para ali. Aquilo que Israel fazia nas suas peregrinações. Quando ia para Jerusalém, e quando o salmista dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles queriam fazer novamente. Eles queriam se reunir. Eles queriam estar juntos novamente. Sabe por quê, queridos? Em meio à tristeza, em meio à luta, nós nunca podemos perder o desejo de prestar culto a Deus. Nós nunca podemos perder o desejo de estar juntos. Nós nunca podemos perder, aliás, é uma grande necessidade de abraçarmos uns aos outros, de sentir os cheiros dos outros, de ver uns aos outros
e de dizer verdadeiramente, eu me alegro com a simples expectativa do salmista lá no Salmo, lá naquele belíssimo Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor para quê? Para ficar olhando para os bancos? Não. Para ficar olhando para a beleza do templo? Não. Para encontrar os meus irmãos. Para cantar louvores a Deus. Para me ajuntar com as pessoas da mesma fé. Para me fortalecer com as palavras de encorajamento. Eles saíram das suas cidades. Aquelas pessoas que antes estavam na Babilônia e que enfrentaram, sabe quanto tempo sabe o que eles enfrentaram? 1.600 quilômetros da Babilônia para Jerusalém. 1.600 quilômetros a pé. Ou talvez tinham alguns animais ali de carga. 1.600 quilômetros. E eles chegaram e trabalharam muito, e tiveram muita oposição. E lutaram. E eles trabalhavam, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que muitas vezes eles trabalhavam com a marreta na mão e com a arma na outra mão. Lembra disso, meu bem? Muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, né? A arma na mão e o instrumento de trabalho na outra. Porque a arma nesse caso é a palavra de Deus. Queridos, muitas vezes eles tinham que trabalhar, literalmente, com a espada na mão e com o instrumento de trabalho na outra mão, por causa dos adversários. Eles estavam cansados, muito provavelmente, depois de 52 dias, trabalhando na reconstrução dos muros, mas eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Jerusalém agora estava protegida novamente, e isso era importante. A cidade fortificada era importante para eles. Isso tinha um significado para eles. Mas muito mais importante do que isso, Raquel, muito mais importante, meu querido Lucas, era prestar culto a Deus. Eles queriam se reunir. Eles não perderam tempo. Eles, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles se reuniram para prestar culto a Deus. Eles já tinham feito isso outras vezes. Mas o que me impressiona é que depois dos 52 dias do muro, da reconstrução dos muros, eles prestam culto a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, ou que reconstrução você precisa fazer. Eu não sei o que você precisa reconstruir, ou a dificuldade, ou o que você está passando na sua vida. Mas nunca deixe de congregar. Nunca perca o ajuntamento solene e alegre do povo de Deus. Nunca se deixe levar pelo individualismo, pela vontade de ficar em casa. Nunca se deixe levar pelo cansaço. Eu sei que às vezes é difícil, mas assim, eu quero desafiar você assim a não se deixar tomar por esse sentimento. Eu não estou dizendo que às vezes acontece da gente não estar junto com o povo de Deus. Às vezes pode acontecer, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é que muitos irmãos já não estão entre nós, porque começaram a não gostar mais, a negligenciar o ajuntamento. Muitos irmãos nossos esfriaram na fé, porque deixaram de querer estar junto. Muitos irmãos nossos esfriaram na fé, e você deve conhecer algum. Eu não estou falando só daqui, eu estou falando de outras igrejas que eu conheci na minha experiência como cristão. De pessoas que começaram a não vir um dia, não gostaram um dia, a dar uma desculpa outro dia, de não querer estar junto outro dia, e aí começaram a esfriar na fé. E aí não querem mais sentir o cheiro, não querem mais dar o abraço, não querem mais olhar no olho. Esse povo não perdeu a chance de se ajuntar. Esse povo não perdeu a chance de prestar culto. Esse povo não perdeu a chance de adorar. Esse povo não perdeu a chance de agradecer. Em comunidade. Juntos.
Porque é muito diferente quando você celebra lá na sua casa. É muito diferente, gente. É muito diferente quando eu coloco uma música lá para agradecer na minha casa. É muito diferente quando eu dobro os joelhos no chão lá na minha casa. É diferente. Aqui é diferente. É ou não é? Aqui é muito bom. Lá também é bom, mas aqui é melhor. Junto com os meus irmãos, celebrando. Como esses momentos de louvor que nós acabamos de experimentar aqui agora. Em tempos de reconstrução e dificuldade, em tempos de transição, como esses que Neemias estava vivendo, em tempos de retorno, em tempos em que se olha muitas vezes para o futuro e não se vê caminhos muito aplanados, nunca se deixe levar pela negligência, ou mesmo pela preguiça, de não querer estar junto com os irmãos. Essas pessoas, elas saíram da sua cidade para se ajuntar. Não se deixe levar por um sentimento individualista. Não se deixe levar, não deixe de atender ao mandamento bíblico, lá de Hebreus capítulo 4. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais, como diz o escritor, percebendo que o dia se aproxima. O dia da nossa redenção final se aproxima, queridos. Não se isole. Ame estar com o povo de Deus. Ame estar com os irmãos. Ame estar com os irmãos. Em segundo lugar, meus queridos, aquelas pessoas disseram que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, lá no capítulo 1, versículo 1. Versículo 2 diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O centro daquele culto, é interessante, não foram os louvores, né, doutor? O centro daquele culto não foram os louvores. O centro daquele culto não foi apenas o ajuntamento, e nem a comunhão. O centro daquele culto não foi a festa que aconteceu no final, a celebração, inclusive com muita comida. Não sei se vocês perceberam. No final eu vou falar sobre isso. O centro daquele culto foi a palavra de Deus. O centro daquele culto foi a leitura da lei. O centro daquela celebração, o ápice daquela celebração foi a leitura do livro da lei. E eles leram desde cedo até o meio-dia. Você imagina o que é isso? E o texto diz que as pessoas ouviam atentamente. E os levitas, para aqueles que eram estrangeiros, que não falavam, porque alguns ali falavam em hebraico e outros em aramaico. E os levitas sabiam essa língua aramaica, e eles interpretavam do hebraico para o aramaico. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você imagina que nós tivemos vários estrangeiros aqui, alguns falando inglês, alemão, e irmãos nossos aqui que falam essas línguas, e enquanto eu estou pregando aqui, alguns que falam essas línguas sentados, explicando aquilo que eu estou pregando na língua dessas pessoas. Foi isso que aconteceu. Que coisa maravilhosa que aconteceu ali, irmãos. E a Bíblia era o centro daquela celebração. E o livro da lei era o centro da celebração. Porque principalmente em tempos de reconstrução, nós não podemos deixar de ter a palavra de Deus como centro da nossa vida. E eu pergunto para você, meu amado irmão, a palavra de Deus tem sido o centro da sua vida? A palavra de Deus tem sido o centro da sua casa? A palavra de Deus tem sido o centro dos seus relacionamentos? A palavra de Deus tem estado presente na sua vida financeira?
A palavra de Deus tem estado presente na sua vida corporativa. A palavra de Deus tem estado presente na sua vida acadêmica, no seu testemunho acadêmico. A palavra de Deus tem estado presente na sua empresa. A palavra de Deus tem estado presente no seu testemunho, na sua escola, no seu casamento. Existe leitura da palavra de Deus na sua vida, na restauração, na sua vida de fé. O livro está aberto. Como está a valorização do livro da lei? E essas pessoas, queridos, vão chegar um momento que elas vão começar a chorar. E depois eu vou falar por que elas choraram. Mas, queridos, foi um momento impressionante. Em muitos lugares e em muitos cultos, a palavra de Deus não está sendo mais aberta. Em muitos lugares, em muitas igrejas, a palavra de Deus tomou lugar secundário. A história, inclusive, mostra isso. A reforma protestante aconteceu por causa disso. Um dos grandes ganhos da reforma protestante do século XVI foi trazer de volta a palavra de Deus para o centro da celebração, para o centro da vida cristã. Ela aconteceu porque a palavra de Deus já não tinha lugar mais. O sacerdote celebrava de costas, em latim. A Vulgata, que é a tradução em latim da Bíblia. Chegou a esse ponto, queridos, que as pessoas não tinham mais a palavra de Deus nas suas mãos. E muitas vezes era dito para elas que elas não podiam ler a palavra de Deus, porque elas ficavam loucas, porque elas não iam entender. Talvez você que veio de uma família tradicional, talvez você tenha ouvido da sua mãe: não lê a Bíblia não, meu filho, você vai ficar louco. Eu ouvia isso muito na minha infância. Não lê a Bíblia inteira não. O livro de Apocalipse, então, misericórdia. O livro de Apocalipse, então, era proibido, as 7 chaves. Não podia ler. Mas a maravilha do Evangelho é que justamente a reforma protestante, ela veio trazer a Bíblia aberta para nós, irmãos. A beleza do Evangelho é a Bíblia aberta. É o livre exame das Escrituras. É só a Escritura. Nós encontramos o livro da lei, como o rei Josias. A palavra de Deus deve ser o centro do culto. A palavra de Deus deve ser o centro da nossa vida. Ainda mais nós que estamos em reconstrução. A palavra de Deus é aquela, Bruno, que vai colocar o tijolinho, que vai colocando os tijolinhos da nossa reconstrução. Sem a palavra de Deus, queridos, não acontece nada. Sem a palavra de Deus não existe reforma. Sem a palavra de Deus não existe reconstrução de casamento, de relacionamentos. Sem a palavra de Deus não existe esperança. Não existe esperança para nós e nem para ninguém. É pela palavra de Deus encarnada que nós tivemos o perdão dos nossos pecados, a palavra de Cristo e a pessoa de Cristo, que é a palavra encarnada, que nós temos o conhecimento de Deus e nós tivemos o nosso perdão. É pela palavra de Deus, queridos, mas não a palavra de Deus fechada. Não a palavra de Deus, a Bíblia como amuleto, queridos. Não a palavra de Deus aberta no Salmo 91 apenas como amuleto, ou no Salmo 23. Não, a palavra de Deus sendo lida, sendo estudada, sendo pregada. A palavra de Deus como centro de toda a celebração. Não existe reconstrução sem a palavra de Deus. Se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, ou qualquer tipo de relacionamento, sem a palavra de Deus, você está perdendo tempo. É perda de tempo. Me perdoe a sinceridade, mas é perda de tempo. É a palavra de Deus, querido, que trouxe Neemias para Jerusalém. É pela palavra de Deus que ele leu Deuteronômio capítulo 18 e percebeu que existia uma promessa.
E ele disse: eu vou lá, eu sou essa pessoa que vou ser usado por Deus para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Foi mediante a palavra de Deus que ele entendeu que ele, mesmo sem ter nascido em Jerusalém, mesmo sem conhecer Jerusalém, mesmo sem ter pecado, sem ter feito parte daquelas pessoas que pecaram, mas ele se colocou como parte daquelas pessoas. E ele faz o seguinte: quando ele chega, quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém, ele dobra os seus joelhos no chão, e a primeira coisa que ele faz é confessar os pecados a Deus. Falou: Senhor, me perdoa o que nós fizemos, os nossos pecados, foi por isso que nós fomos para a Babilônia, mas agora faz algo novo na nossa vida, agora me envia, Senhor, para Jerusalém, me dá ajuda, trabalha no coração lá do meu rei, do rei da Pérsia, para que eu possa ir para Jerusalém para reconstruir aqueles muros, porque eles estão em petição de miséria. Neemias se colocou como alguém que podia fazer algo novo. Neemias, ele se colocou como alguém que podia mudar a história, que podia reconstruir o culto, que podia reconstruir a nação, que podia fazer parte de um movimento maravilhoso. E queridos, é assim que Deus quer fazer na nossa vida, mas para isso nós precisamos ter paixão pela palavra de Deus, e ela precisa ser novamente o centro da nossa vida. Eu preciso da palavra de Deus, meus irmãos. Eu preciso da palavra de Deus, eu anseio. Sem a palavra de Deus eu não sou nada, não existe ministério. De repente, você que está aqui, você está precisando de uma reconstrução ministerial. Eu quero dizer para você precisa reconstruir seu ministério dentro da casa de Deus. Eu quero dizer para você, começa pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Em terceiro lugar, meus queridos, versículo 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sabe por que eles choravam? É verdade, queridos, eles entendiam e eles choravam. E se você for perceber, todas as pessoas que comentam esse texto, eles vão dizer o seguinte, Renata, que eles choravam por causa dos seus pecados. Eles choravam de arrependimento. Eles choravam porque a palavra de Deus trouxe à tona os erros que eles estavam cometendo. Porque aquelas pessoas, elas ficaram muito tempo sem ler a palavra. Eles ficaram muito tempo ali e eles sim cometeram muitos enganos. E Neemias, Esdras, Zorobabel, especialmente Neemias e Esdras, foram muito usados por Deus para poder trazer novamente a ética de Deus para a vida daquele povo. E quando a palavra de Deus começa a ser lida, a lei começa a ser lida, né? Ali o Pentateuco, a lei de Moisés, os cinco livros da Bíblia, que é o que eles tinham, era a Bíblia deles ali naquele momento. Eles começam a ouvir, e eles começam a ter consciência dos seus pecados. E sabe o que eles fazem? Eles começam a chorar, presbítero Osmar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, querido: não existe reconstrução sem consciência de pecado. E não existe reconstrução sem arrependimento. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento ali. Depois Neemias vai falar para eles: olha, calma, tem esperança, hoje é dia de vocês se alegrarem. Mas num primeiro momento eles choraram por causa dos seus pecados. E você vai perceber que Neemias e Esdras, eles foram muito usados por Deus para corrigir os pecados daquele povo. E queridos, não existe reconstrução, não existe esperança sem confissão de pecados. Não existe reconstrução sem arrependimento. Não existe reconstrução sem abandonar velhas práticas. Não existe reconstrução. Se eu sou daquelas pessoas que falam assim: eu nasci assim, eu fui sempre assim,
eu vou ser sempre assim. Vocês sabem, né? A famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não existe reconstrução sem mudança de vida, sem arrependimento. Não existe vitória sem arrependimento. Não existe. Essas pessoas, elas precisavam mudar os seus conceitos de vida e a sua ética. Um dos exemplos é quando Neemias, muito bravo, pede para que eles, condena diante deles o casamento misto. Essas pessoas, os homens começaram a casar com mulheres que não eram do povo de Deus. E Neemias, ele corrige isso. E era necessário que isso fosse corrigido. Neemias também, ele condenou o fato de muitos irmãos estavam cobrando juros extorsivos e abusivos de outros irmãos. Até nisso ele agiu. Correção social, financeira. Neemias, ele trouxe, através do conhecimento dele da parte de Deus, ele trouxe uma nova ética para o povo de Deus. Ele, através da palavra de Deus, juntamente com Esdras, ele mostrou que aquelas pessoas, elas precisavam viver segundo a palavra de Deus, segundo Deus. E que eles precisavam retomar as festas, que eles precisavam retomar o culto, que eles precisavam novamente congregar, que eles precisavam mudar de vida, e que não era somente retornar da Babilônia, tinha que tirar a Babilônia do coração. E muitas vezes a gente fica com a Babilônia no coração, né, gente? Cheio dos nossos pecados, e a gente não quer abandonar a Babilônia. A gente quer continuar vivendo do mesmo jeito que a gente gosta de viver, né? Com a mesma ética, com a mesma vida moral. A gente quer ter o mesmo namoro que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. A gente quer ter um casamento do mesmo jeito. A gente quer resolver os nossos problemas matrimoniais, muitas vezes do mesmo jeito do mundo, conforme o que dizem as revistas e os programas de TV. Obrigado, meu querido. Muitas vezes a gente esquece da ética do reino de Deus, e não existe reconstrução, e não existe, queridos, vida com Deus, não existe vida verdadeira, não existe esperança verdadeira sem transformação, e sem uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Neemias, ele queria mostrar para aquelas pessoas sim. E é por isso que, conforme elas foram ouvindo as palavras da lei, elas foram percebendo que sim, tudo aquilo que Neemias estava ensinando para eles era verdade, estava dentro da lei do Senhor. E é por isso que elas choravam de arrependimento. E precisa haver constante arrependimento na nossa vida, queridos. A partir do momento que nós pararmos de nos arrepender, a nossa vida, a gente começa a deixar a nossa vida nos levar, como diz a canção e o pagode, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente para de se arrepender dos pecados, mas aquele povo se arrependeu e chorou. Neemias chorou diante de Deus pelos pecados que nem eram dele, mas ele fazia parte daquele povo pecador, daquelas pessoas que pecaram. Mas em quarto lugar, meus queridos, Neemias, ele traz uma palavra de esperança. Eu quero trazer uma palavra de esperança. É necessário arrependimento e chorar por pecados também, mas é necessário saber também que o Senhor Deus é misericordioso. E é por isso que Neemias diz assim: não pranteeis. O mesmo versículo 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. O povo estava chorando, arrependido, por causa dos seus pecados. E Neemias chega para eles: calma, calma, eu sei, vocês estão chorando por causa dos seus pecados, mas hoje é dia de perdão. Hoje é dia de consagração.
Hoje é dia de alegria, hoje é dia de culto, de celebração, porque o Senhor é misericordioso, Ele nos trouxe de volta, vocês não estão percebendo, é como se Ele tivesse, eu estou parafraseando aqui o sentimento de Neemias, vocês não estão percebendo, nós estamos aqui celebrando porque o Senhor está dando nova vida, nova esperança, está dando uma nova chance para nós, Ele nos tirou da Babilônia. Versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomais bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, não chorem, não chorem, porque esse dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Meus amados, eu quero encerrar com isso. Esse texto ele termina com uma grande alegria, sabe por quê? Porque o fato de que eles estavam chorando e pranteando, mas agora eles estavam alegres, é porque quando Neemias diz a eles: olha, hoje é dia de alegria, hoje não é dia de vocês chorarem por causa disso, tudo bem, vocês estão, né? Mas Deus está nos dando uma nova chance, Deus nos tirou da Babilônia, isso significa que Ele nos perdoou, esse é o significado desse texto. Aliás, o retorno da Babilônia, o retorno desse povo para a Babilônia, o culto e tudo que Deus permitiu a eles acontecer, a reconstrução dos muros, Renato, e tudo isso que Deus fez na vida deles, já significava o perdão e a nova chance que Deus estava dando a eles. E o que é o perdão dos pecados, senão uma nova chance? Amém? Em tempos de reconstrução, nós precisamos de arrependimento, mas também em tempos de reconstrução, o Senhor também nos dá uma nova chance. Sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso. E eu peço que você não saia daqui nessa noite sem esperança. Arrependa-se dos seus pecados. Não se esqueça da palavra da lei, coloque a lei de Deus e a palavra de Deus no centro da sua vida. Não deixe de congregar. Não se esqueça de congregar. Mas saia daqui nessa noite sabendo que Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance de reconstruir a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua fé, e seja lá o que for que você está precisando construir, que eu não sei o que é, mas Deus sabe, amém? Deus traz esperança para a sua vida nessa noite, reconstrução, mas precisa disso aqui, não se esqueça dessas atitudes. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui. Eu gostaria de cantar aquela segunda canção, Digno é o Cordeiro, pode ser? Para a gente poder encerrar com essa bela canção. Vamos cantar vamos ficar de pé? E eu esqueci de uma coisa, irmãos, enquanto o pessoal se prepara aqui, eu esqueci de uma coisinha. Não somente esse texto ele terminou com uma alegria muito grande, mas terminou ainda com generosidade, porque no meio da reconstrução ainda existe lugar para generosidade. Porque eles ainda foram distribuir aquelas carnes daquela celebração para aqueles que não tinham nada. O povo de Deus é assim. O povo de Deus até no meio da tristeza, muitas vezes no meio da dificuldade, arruma jeito até de ajudar uns aos outros, não é verdade? No meio da escassez, a gente se junta na escassez um do outro e faz virar fartura, amém? Amém, assim é o povo de Deus. Você vê que termina com uma grande celebração e um levando ao outro, para aquele que não tem, entregando, levando comida para aquele que não tem, para aquele que tem dificuldade. Então eu quero dizer para você,
que hoje é dia de reconstrução. Hoje é dia de reconstrução. E eu não sei o que você precisa reconstruir. Mas uma coisa eu sei, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para reconstruir, né? Eu gostaria que você se lembrasse de Neemias, se lembrasse desse momento de culto, se lembrasse da palavra de Deus, do choro dessas pessoas, do arrependimento, da alegria e das palavras de Neemias dizendo assim: não planteeis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu de você, viu, meu irmão? Ele está aqui. Deus não se esqueceu de você. Aliás, não somente Ele não se esqueceu, e tanto que Ele não se esqueceu, que Ele enviou o próprio Filho dele para morrer por você. A misericórdia dele é tão grande que Ele enviou o próprio Filho dele para morrer por você. E Neemias é um tipo de Cristo, que deixa o conforto do palácio para poder ir no meio da miséria. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele deixa a sua glória para vir até nós, para morrer por nós. Então, se você chegou aqui de repente sem esperança, entristecido, saiba que existe uma esperança para você, para reconstruir a sua vida, e seja lá o que você precisa reconstruir, tá? Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida para Cristo, tá? Em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos cantar. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, sobre a morte Ele venceu, Ele venceu.